Bom dia, crianças. A nossa primeira aula de hoje nós vamos trabalhar português e ciências, certo? Então, na página 76 do livro de ciências, vocês vão ler aqui, ó, na página 76, tem um textozinho aí. Leia o texto a seguir, depois faça o que se pede. Então, o texto diz o seguinte: a chuva não parava, isso preocupava a passarinhada. O passarinho novo, que havia nascido no ninho bem perto da janela da casa da fazenda, estava em perigo. Os pais coleirinhos tinham decidido fazer ninho naquela árvore. Foi um erro. A árvore era bonita, florida, mas era pequena. Então, esse é o texto, né, que fala sobre os elementos naturais e os elementos construídos, ou seja, os componentes naturais e os componentes construídos. Então, componentes naturais são aqueles que são feitos pela natureza, e os componentes construídos são aqueles que os seres fazem, né? Os seres humanos, os seres vivos. Então, no caso aqui, o construído aqui na imagem é um ninho. Então, os pássaros construíram um ninho na árvore. E o elemento natural que aparece na imagem é a chuva, né? Então, o que vai acontecer? Quando vocês lerem, vocês vão resolver as questões. Escreva um componente natural citado no texto. Então, o elemento natural citado no texto é a chuva, né? Então, a chuva é um elemento natural. Escreva uma relação entre o componente construído e o ser vivo. Então, o componente construído aí na imagem é o ninho do pássaro, né? Então, vocês vão observar aí que o elemento construído é o ninho do pássaro, que é necessário o ninho que é para o pássaro se abrigar. Como o componente natural citado no texto pode afetar o componente construído? Então, o que a chuva pode fazer com o elemento construído aí da imagem? O que pode acontecer? A chuva pode fazer o que com o ninho? Certo? Então, quando vocês terminarem a página 76, vocês vão para a página 77. Em grupo, então, em casa, com os pais ou com alguém que faz atividade com você, discuta as questões e depois anote suas respostas. Como você se relaciona com os componentes naturais? Com os componentes construídos pela natureza? Como é que vocês se relacionam? Como você se relaciona com os componentes construídos? Com aqueles componentes, por exemplo, como a nossa casa. A nossa casa é um componente construído, certo? Como você se relaciona com outros seres vivos? Com os animais, né? Com as próprias pessoas da nossa mesma espécie, um com o outro, como é que a gente se comporta. E o 8, veja as situações a seguir, coloque-se no lugar da menina e escreva como você continuaria a conversa. Na primeira conversa, a menina diz: Pedro não pode deixar a torneira aberta. Aí Pedro responde: por que não? Aí vocês vão responder o porquê que Pedro não pode deixar a torneira aberta. Aí a outra fala da menina: pai, esquecemos as luzes acesas. Aí o pai responde: tem algum problema? Aí vocês vão continuar. Qual é o problema que pode ocorrer se deixarem as luzes acesas? Então, essa é a primeira atividadezinha, onde a gente vai trabalhar a leitura, que é português, e também os elementos naturais e os elementos construídos, certo?